Família 78. Você se pergunta: Rodrigo, onde você está? Rodrigo, quem são essas pessoas? Rodrigo, que sacada é essa aqui? Família 78, seja bem-vindo a Miami. E hoje vamos falar com aquele casal ali, ó, para saber como é morar por aqui. Família 78, é com grande alegria que eu digo para vocês que o que a gente faz hoje no YouTube, o que a gente constrói, como a gente monta, gera amizades e gera pessoas de verdade. Leão, obrigado, cara. Bem-vindo, obrigado. Eu tava explicando ontem pro Rodrigo que ele falando, cara, eu vou te atrapalhar aí e não tô incomodando sua família. Eu falei, imagina alguém que você é fã, sei lá, o Mick Jagger veio dormir na minha casa, não tá me atrapalhando, cara, eu adorei isso, entendeu? Vocês acreditam que a gente se conhecia digitalmente, na verdade o Fábio foi super gente boa, da outra vez que eu vim aqui pra Miami pra fazer as gravações, ele já tinha mandado uma mensagem, cara, queria te conhecer, queria te dar um abraço, vamos ver se a gente se encontra, não deu certo, aí eu vim de novo, aí eu falei pra ele, cara, agora eu vou de novo, queria sentar com você, conversar, bater um papo, né, entender direitinho como é que funciona a vida aí em Miami. Ele falou, não, vem aqui e fica em casa. Eu falei, cara, é uma boa ideia, acho que eu vou mesmo. E aí, eu cheguei ontem à noite, a gente ia gravar ontem à noite, a gente ficou batendo papo, se deixar a gente fica a noite toda, né, batendo papo, falando sobre a vida. E é legal, porque a gente acaba virando amigo mesmo. E assim como o Fábio tem uma série de pessoas que seguem o canal, que a gente faz uma relação aí muito próxima. Então, cara, mais uma vez, obrigado aí pela estadia mesmo. Bom, acho que você tava com medo, sei lá, se o cara não vai chegar lá e tem uma seita, não sei o que, me amarram, né? Já viu, é tudo normalzinho e tal. Mas é sua, cara. Ó, tô vivo, tá tudo bem, mãe? Então, pode desligar aquele alerta. Fábio, fala primeiro pra gente um pouquinho da tua história de uma forma resumida. Assim, você já tinha tido experiências antes nos Estados Unidos, no exterior? Como é que é a tua vida de viajante? Como é que foi sua vida de turista antes de chegar aqui? Cara, na verdade, assim, eu tinha uma operadora de turismo no Brasil há muitos anos, eu fui guia, trabalhei levando grupos para a Europa, então assim, viajar sempre foi algo que teve dentro da minha vida. Quando eu me casei com a Karina, ela já estava acostumada que era uma semana no Brasil, uma semana para a Europa principalmente. E assim, nós sempre fomos apaixonados pelos Estados Unidos, desde 2010 a gente vem com bastante frequência para cá. E eu sempre com aquela história, e aí, vamos passar uma temporada por lá, sabe como é que é mulher, né, cara? Tá aqui do lado da câmera, ela tá ameaçando ele, tá? Ela já pegou uma faca ali e falou assim, cuidado com o que você vai falar. Então, e aí ela, não, tem família, tem trabalho, tem isso, depois a gente vê isso. E fomos com essa história, cozinhando essa história. Veio a nossa primeira filha, e aí isso adiou um pouco as coisas. E ela ama ir de óculos. Ela tem uma cara que apronta, viu? Um pouquinho. E tem que aprontar mesmo, criança tem que... E agora no início do ano surgiu uma oportunidade da Karina estudar aqui, e eu queria fazer alguns cursos também, Então aí falamos, vamos, bora. Esse ano vamos fazer o test drive aí. Eu venho de uma experiência muito diferente, assim, minha primeira viagem pro exterior, ela aconteceu na minha lua de mel. Então assim, já comecei a viajar para fora muito velho, né? Então assim, e aí essa primeira experiência foi para Europa também. Foi tipo, opa, tem alguma coisa do outro lado da cerca. Porque até então, a minha visão é, nossa, cara, o Brasil é tão legal, tem tantas coisas bacanas, tem tanto lugar pra viajar, pra conhecer. Tipo, não tem necessidade de ir pra fora. Mas quando você fez isso, já tinha Google, assim, tipo, Google Maps e não sei o que e tal? Tinha, cara, mas uma coisa que cada vez eu fico, assim, mindset, a forma como você enxerga, a forma como você pensa, a forma como você vive, até as pessoas, os amigos que você tem por perto, e dependendo da rotina, de como é essa coisa da viagem, do exterior, eu tenho amigos hoje, amigos muito próximos que falam, cara, eu já fui pro exterior algumas vezes, gosto, mas nunca saí do meu país. Sim. Tenho amigos que viajam a primeira vez e voltam alucinados, e tipo, em 8 meses, 6 meses se planejam, tentam vir e vão embora. Então é muito de família. No meu caso,
exterior nunca foi uma máxima, assim, sabe? Nunca foi uma necessidade ou uma coisa que eu tinha como objetivo. A Patrícia não, que é minha esposa. Aí a Patrícia, desde quando ela tinha 15, 16 anos, o objetivo dela era morar fora, era ir pra fora, era expandir, era abrir o mundo, assim. E aí nisso de viagem de lua de mel, opa, tem um terreno verde fora, né, dessa cerca, somado a depois vinda para os Estados Unidos, aí os Estados Unidos foi o Game changer, assim, que mudou o jogo. Foi o trigger que você falou assim, caramba, tipo, é sério mesmo? Acontece isso lá fora? Tipo, você pode andar com o carro e ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça, vai ter um sequestro relâmpago. E eu tava vindo já de uma série de problemas. Cara, não é só a violência, porque a violência deixa isso muito escancarado, né? Quando você fala, poxa, eu posso andar em algum lugar e lá é mais tranquilo. Porque assim, gente, lugar perfeito não existe não. Eu já tentaram me dar e já me deram alguns golpes já no exterior também. Em Paris, cara, os caras ficam tentando te vender umas roupas, assim, falando assim, olha, isso aqui é uma jaqueta de couro que eu comprei na Gucci e não sei o quê. Então, cara, treteiro e essas coisas tem em todo canto, assim. Mas eu acho que mais o que você vai ter, o brasileiro a gente brinca que é na gringa, né? Assim, na gringa, que é algumas coisas de algumas oportunidades que a gente não tem exatamente no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, na Flórida especificamente, eu já fiz alguns passeios. Cara, aqui tem um ônibus espacial, tem a NASA. Tem o Centro Kennedy lá, não sei se você já foi lá. Ainda não. Cara, é maravilhoso. Eu imaginava que era um lugar pequenininho, ele é gigantesco, assim, coisa de americano fazendo americanice. Tudo é grande, gigantesco, as estruturas são megalomaníacas, os caras querem, se um dia acabar, mais da metade é deles e pronto, né? Então é isso aí. Enfim, mas é muito legal, apesar de que a gente tem que olhar com um olhar um pouquinho crítico. Não se preocupa, o forno tá apitando aqui e ali a gente tem um pão francês, ó. De verdade. Vou começar a vir mais para esses lados daqui, viu? Você chega lá e vai ver assim, cara, uma coisa de capacidade de construção que os caras têm muito grande, de tipo, vamos pra Lua? Bora! E senta todo mundo, vai lá e faz acontecer. E que a gente não tem na nossa cultura. Exato, e as pequenas coisas, né, cara, assim, pode parecer besteira, mas, por exemplo, o atendimento que o Amazon paga nós, o atendimento que o Amazon faz, o suporte, essa qualidade de atendimento, que é uma coisa que a gente peca tanto no Brasil, tipo, sei lá, você compra um produto, aí o produto está com problema, você simplesmente entra no site e fala assim, tô devolvendo, e você manda de volta, 2 dias o crédito está de volta lá, aí você escolhe se quer em dinheiro, se quer em gift card e tal. É todo o modo operantes, né, cara? A Amazon entrega, o Correio Americano entrega especialmente para a Amazon nos domingos aqui. Então, não dá para comparar é outra experiência, serviço, né? Mas aí, falando de experiência, você então, estamos partindo da premissa que você é um cara que já conhecia o exterior, você e sua família, você já tinha vindo para os Estados Unidos com uma certa frequência, você já conhece outros lugares além da Flórida, né? Sim, conheço Califórnia, Nova York, já fomos para Las Vegas, já rodamos um bocadinho. Por que Miami, então? Cara, na verdade, um dia eu peguei e comecei a assistir um monte de vídeo de vários canais, o seu principalmente. Se inscreve aí, tá? Se você não está inscrito nesse canal, ó, viu? É verdade, foi assim que tudo começou. E aí, cara, aí comecei a ouvir, consumir isso. E por mais que eu fale assim, eu já tinha quase 20 anos de turismo, já aconteceu de tudo comigo na vida, sempre tem alguma coisa para aprender, sempre tem. E, por exemplo, eu tomei várias decisões que foram baseados em coisas que você me disse que me reforçaram. Legal. Seguro de viagens, enfim, um monte de coisa, de estrutura, de estudos e baseado em várias coisas que você fala nos vídeos. Mas no final eu gosto, assim, meu coração é da Califórnia. Cara, eu amo a Califórnia. Assim, do dia que os caras falaram assim, vamos fazer um negócio legal, eles fizeram os Estados Unidos. Então a gente falou assim, agora vai ter um lugarzinho mais legal ainda, é a Califórnia. Cara, a Califórnia é muito show de bola. E eu ficava muito balançado de ir pra Califórnia. Só que, o que acontece? A Flórida, geograficamente, é mais perto do Brasil. É mais perto do clima. Aqui é um lugar tropical, né? Então, a gente é mais quente, você tem voos diretos pro Brasil, então... Cara, se qualquer coisa acontecer, eu entro num aviãozinho aqui de Fort Lauderdale e 8 horas eu estou em casa. Então isso é uma coisa que faz diferença, os valores são muito mais fáceis para poder ir. Sai de manhã daqui e à noite você está no Brasil. Então você se sente mais no Brasil também. Além de que a comunidade aqui é gigantesca, então se você quer ter dentista brasileiro, médico brasileiro,
absolutamente tudo. E é caro morar em Miami? Assim, na verdade, essa pergunta é um pouco relativa, porque quando a gente fala que alguma coisa é caro ou barato, você precisa ter um parâmetro de comparação. É mais barato do que morar em São Francisco, bem mais barato, porque lá realmente a especulação é muito grande, e é bem mais caro do que morar em Orlando, por exemplo. Então eu, a princípio, pensei, o Rodrigo tá lá, vou por Orlando. Eu já adoro a Disney. Esse é vizinho, né? Cara, adoro a Disney. A gente já foi pra lá, sei lá, 3, 4 vezes aí. E eu amo, assim, de botar a orelhinha do Mickey numa boa. Agora que eu tenho minha filha, então, putz, eu falei, Orlando, depois que eu vi aquele vídeo lá com você, com o cara lá da Exicim, o Paulão. O Paulo, aí eu falei, é isso aí, um dia que tá todo mundo chateado, nós vamos lá pro Magic Kingdom, vamos ver no Epcot a Queima dos Fogos e tá tudo bem. Você deu aí trocentas voltas no mundo, se for somar tudo, você já teve intercâmbio na Europa, você, cara, sim, eu já sei que você tem um monte de viagem aí planejada agora pra frente, em um monte de lugares muito legais. Por que Orlando pra morar? Cara, assim, primeiro, a adaptação para a família é melhor. É perto do Brasil. Então, se acontecer alguma coisa com minha família e eu tiver que ir para lá, ou se eu quiser que eles venham para cá, a gente está falando de um voo direto a menos de 8 horas. Você tirar a tua família, nós todos adoramos parque, a Disney e tudo mais. Então, assim, tirar a família do Brasil, que tem estrutura, tem amigo, eu queria que ele estivesse num local que o impacto fosse o menor possível e fosse mais agradável. E aqui não tem aquela, cara, alguém balançou do tipo, eu tô meio triste, chega lá, cara, vai pra Disney, vai ver o Happily Ever After e volta todo mundo feliz. E aí eu tava bem direcionado para ir para Orlando. Mas na hora do plano final, eu sou empresário no Brasil, sempre fui, né? Então pensei, cara, a gente vai para os Estados Unidos, tem algumas limitações de visto, etc. Mas uma das coisas que você pode fazer com qualquer tipo de visto é ter uma empresa, é empreender. Então essa era uma premissa, né? E aí eu fui pensando assim, Orlando é um mercado menor. Então aqui não é bem Miami, é o sul da Flórida, né? Porque são várias cidades que estão todas em conjunto. Então isso dá uma massa de população de mais de 5 milhões de pessoas. É o que eu estava explicando ontem, né? Meia horinha para cá eu tô em um, e aí a localização especificamente de onde nós estamos é isso, eu estou no meio, aqui já é considerado norte de Miami, mas em 30 minutos eu estou no aeroporto, em 30 minutos eu estou em downtown, ou Miami Beach, mais 30 minutos a gente está em Fort Lauderdale e para o norte, enfim, eu estou a 30 minutos de todo canto aqui. E isso é uma facilidade nessa ideia de empreender, de falar, eu não sei exatamente onde que vão estar os negócios. E você já tem, né, cara, uma experiência como empresário, você já sabe exatamente como a roda gira, claro, você tem que entender mercado, entender oportunidade. Mercado aqui é outra conversa, cara, entendeu? O mindset do americano. Porque a gente acha que... Eu já vi todas as séries, eu já vi todos os filmes de Hollywood, então, cara, chegou lá, tranquilo, isso aqui não é bem assim, tem um tempo de adaptação. Vou vender donut pro policial, né? A gente porque eles compram, né? Eles consomem. Mas tem um tempo de adaptação aí. Eu vou fazer com você um bate-bola sobre custos, só para ter uma ideia geral assim sobre planilhas, sobre alguns valores bacana, mais isso é bastante macros, importante. assim, até para o pessoal tentar se programar e ter um planejamento de quanto custa lá, quanto custa aqui. É claro que, assim como o Fábio falou, são públicos diferentes para necessidades diferentes, para destinos diferentes. Se você pensa em turismo, talvez Orlando seja a Meca. Se você pensa em outro tipo de business que precisa realmente de uma metrópole, de uma estrutura maior, talvez aqui vem, entendeu? Então vai muito da sua necessidade. Mas antes disso, o Fábio fez um comentário, falou, quando eu vi lá o vídeo lá do Paulo, lá da EasySim, se você está viajando para cá, para os Estados Unidos ou qualquer lugar aqui fora do Brasil, se você vai ter essa experiência, precisa de internet, precisa de ligação, precisa falar com a sua mãe, precisa mandar WhatsApp, precisa fazer o vídeo, precisa fazer o ao vivo, e não quer depender lá do Wi-Fi, EasySim for You, os links estão aqui embaixo, vai lá conhecer, já tá feito, tá? Não, cara, super importante, eu já usei o serviço da Easy também, eu tenho familiares que estão aqui nos Estados Unidos agora também, na hora de chegar, todo mundo, porque assim, pelo menos na chegada, cara, isso é fundamental. O mais legal é que você compra no Brasil, recebe o endereço no Brasil, e aí dentro do próprio avião você já pode trocar o chip e já conectar na T-Mobile, que é uma das melhores operadoras dos Estados Unidos. Não dá pra ficar sem internet, hoje em dia, não dá pra ficar sem internet até chegar na loja do carro mais. Você brincou, né? Você não tinha Google na época, né? Vamos começar então
Parte 1, moradia, aluguel. Um aluguel hoje, quando você fez a sua pesquisa, avaliou, qual foi o custo médio que você encontrou por aqui? Cara, aqui nós moramos num apartamento de 2 quartos, Ok. né? Então, esse é um apartamento grande porque é um apartamento mais antigo, é da planta dele. E eu procurei muito essa história de aluguel. E aqui eu pago 2.200. Mas, na faixa de $2.000 a 2.500 é o que você vai achar um 2 quartos em Miami praticamente toda. É mesmo? Lá perto do aeroporto, você olha regiões mais novas que estão longe da praia. E eu falava assim, cara, cabeça de Brasil, né? Total. Sei lá, tô lá no Rio de Janeiro, então na praia eu vou Total. pagar X, eu pago metade se eu me distanciar da praia. Aqui eu vou lá 35 minutos, chego lá perto do aeroporto, $2.000, 2.200. Eu vou lá pro centro, $2.000, não sei o que. Eu saio aqui, tem coisa um pouco mais barata? Tem, mas não é muito assim também não. O pessoal mais pro norte aí consegue pagar 1.500, 1.600, mas pra você estar mais bem localizado aqui em Miami, você é na casa dos 2.500. E aqui, vamos dizer, meus amigos, ele está muito bem localizado, porque essa sacada, a Rafa, minha filha mais velha, ela é urbana. Então assim, ela morre quando a gente está lá em Orlando e aí é tudo muito plano, é tudo muito interior, é tudo muito verdinho. Vamos começar então, parte 1, moradia, aluguel. Um aluguel hoje, quando você fez a sua pesquisa, avaliou, qual foi o custo médio que você encontrou por aqui? Cara, aqui nós moramos num apartamento de 2 quartos, Ok. né? Então, esse é um apartamento grande porque é um apartamento mais antigo, é da planta dele. E eu procurei muito essa história de aluguel. E aqui eu pago 2.200. Mas, na faixa de $2.000 a 2.500 é o que você vai achar um 2 quartos em Miami praticamente toda. É mesmo? Lá perto do aeroporto, você olha regiões mais novas que estão longe da praia. E eu falava assim, cara, cabeça de Brasil, né? Total. Sei lá, tô lá no Rio de Janeiro, então na praia eu vou Total. pagar X, eu pago metade se eu me distanciar da praia. Aqui eu vou lá 35 minutos, chego lá perto do aeroporto, $2.000, 2.200. Eu vou lá pro centro, $2.000, não sei o que. Eu saio aqui, tem coisa um pouco mais barata? Tem, mas não é muito assim também não. O pessoal mais pro norte aí consegue pagar 1.500, 1.600, mas pra você estar mais bem localizado aqui em Miami, você é na casa dos 2.500. E aqui, vamos dizer, meus amigos, ele está muito bem localizado, porque essa sacada, a Rafa, minha filha mais velha, ela é urbana. Então assim, ela morre quando a gente está lá em Orlando e aí é tudo muito plano, é tudo muito interior, é tudo muito verdinho. Seguro, cara, seguro de carro. Qual a faixa de que vocês gastam Bom, a mensalmente? primeira coisa que aconteceu eu cheguei e eu comprei o carro e fui fazer o seguro, mas sem carteira daqui ainda. Certo. E aqui, pelo que eu vi nos teus vídeos, um comparativo, eu achei seguro de carro aqui mais caro. E algumas pessoas vieram me explicar alguns motivos que tem. Primeira coisa, só para adiantar, aqui o seguro ele é semestral e não anual como é no Brasil. Eu paguei, depois de muito choro, muita pesquisa, 1.100 e pouco, ou seja, dá quase $200 por mês aí. É um pouquinho acima, mas também não é muito não. Eu tô pagando hoje em Orlando $130, $140. Eu vi muita gente falando de 100, 100 e poucos dólares. Porque como o meu carro é financiado, eu preciso fazer o full coverage, porque o carro não é meu, o meu carro é do banco. O meu é full coverage também, apesar de que eu comprei o carro meu, mas eu quis fazer também por... cara, chegamos agora, vai, você se envolve em alguma coisa, você não sabe, né? E a dica é, se você pensa um dia em estudar, morar fora, passar um tempo fora, tente diminuir todas as variáveis de dores de cabeça, De né? risco, Porque elas aparecem. Ele tava falando sobre quando você chegou, que você ficou doente logo em seguida, Cara, né? você fala, né? Não, você chega aqui e fica doente. Você fica doente. Porque por mais que você venha só passear e tal, você tem vírus alienígenas que o teu corpo não conhece. Minha filha foi pro daycare, que é a creche daqui. E aí, lá ela pega tudo, né? Ela tem colega do México, Venezuela, do americano, tudo quanto é canto. Então tem vírus no mundo inteiro lá. E aí ela pega e traz isso pra casa. Nós chegamos, todo mundo ficou doente, todo mundo ficou arriado aqui no sofá, e aí chamamos o seguro, e aí veio o médico aqui e tal. Falamos de seguro, falamos do seguro viagem que você comentou, falamos sobre o seu aluguel. Supermercado, em média, em Orlando eu gasto uma faixa de $1.000 entre
alimentação e alimentação fora. Tipo assim, um restaurante, um McDonald's, um Five Guys ali, um Five Guys acolá, mais um Five Guys de novo na semana, então. Mas somando tudo isso, mais ou menos uma faixa de 1.000. Aqui, acho que deve estar muito parecido, Cara, né? quando nós chegamos, nós estávamos saindo mais para comer restaurante, até porque não tinha estrutura em casa ainda e tudo mais. Só que eu tenho uma filha de 2 anos e aqui não tem brinquedoteca. Cara, isso restringe um monte as coisas. E aí, hoje nós evitamos de pegar e sair cozinhando muito mais em casa. A Karina aprendeu a cozinhar. Tem mais de 10 anos de casado, agora aprendeu a cozinhar. Deixa aqui nos comentários. Parabéns, Aprendi a Karina. cozinhar. Amor, o que você aprendeu nos Estados Unidos? Agora a cozinhar. Então, aí nós, agora com a Karina cozinheira, a gente fica muito mais em casa. Olha, os gastos aí, eu acho que vai alguma coisa entre 1.000 e 1.200 dólares. Porque fica muito próximo, porque a gente tem as grandes redes, né? E aí acho que os valores estão meio ali. Agora, o que é a diferença minha da minha alimentação no Brasil? No Brasil eu morava em Goiás, é o Texas brasileiro, né? Então, O Texas brasileiro é bom. lá tem gado, então lá tem carne. Segunda a sexta você come carne. Picanha é mais tranquilo. E aqui a gente está no mar. Então eu aproveito isso. Aqui eu como salmão e camarão e é muito mais acessível, né? O Não, preço, muito. O camarão desse tamanho eu pago aí $10 o bag enorme, entendeu? Então é uma coisa... E isso é um comparativo com o Brasil que você tem um impacto, né? Assim, você vai comer um camarãozinho lá, né? Qualquer camarão de molho, aquele desse tamanhozinho, entendeu? E tal, que eu não sei de onde tirar. E aí você fala, mas lá tem mar, aqui tem mar. Cara, o camarão vem da Filipina, não tem muito essa, mas... Então, assim, camarão você come bem, as coisas que estão... E os utensílios de casa são muito práticos, então você tem as coisas para fritar, para tudo muito simplesinho, assim, então... E pra gente concluir, cara, saindo dessa parte financeira, adaptação, como é que tá sendo? Eu sei que isso é um assunto delicadíssimo, mas, por exemplo, a pequenininha, Clara, né? A Clara, Tá se adaptando bem? Tá gostando? a gente passou ela nunca tinha ido na escola no Brasil. Okay. Então o primeiro lugar que ela veio foi aqui. Então deu um baque e tal. As professoras achavam que era por conta da língua. Eu acho que era só uma adaptação mesmo de estranhar de primeira escola, né? Mas agora, cara, já passado alguns meses, 3, 4 meses aí, nós estamos começamos o 4º mês agora. Então, ela já é outra, ela chega na escola, ela já hi, bye, manda beijo, e ela consegue mudar de língua no elevador aqui já, é muito engraçado. Só muda a chavinha. A chavinha da criança é impressionante. Agora ela já está bem adaptada com a escola e esse tipo de coisa. Hoje vai ter dia de praia, porque agora é verão aqui, então começou as férias e aí ela tá num summer camp. Okay, e aí hoje ela já vai toda de maiô pra escola e tal, pra eles darem o rolê deles lá. E você, Karina, como é que estão na adaptação? Aqui é tudo maravilhoso, é tudo arrumado, é tudo organizado, é morar num condomínio fechado gigante, né? Okay. Mas... o que bate mesmo é a saudade da família, o WhatsApp aproxima muito, as mídias todas, você consegue estar com todo mundo, mas ainda é diferente do que estar pessoalmente. Não é na mesa, né? Não é na mesa. E aí, talvez, eu acho que essa é uma dificuldade para todo mundo que está aqui, né? A saudade das pessoas, assim. Cara, saudade de buraco, saudade de pepino do Brasil, ninguém tem não, meu. Agora, as pessoas e tudo mais... Mas olha, cara, essa coisa da família, e aí eu falo também para vocês, família 78, morar no exterior, na minha opinião, claro, tem o desafio de você ter uma fonte de renda, tem o desafio da adaptação, da regionalização, da transfusão de sangue, né, de brasileiro para americano, porque... Claro, tem muitas coisas boas, mas tem coisas que você precisa se adaptar. O café é diferente, o pãozinho é diferente, o não sei o que é diferente. Você fala, Rodrigo, mas isso é bobeira, isso aí é detalhe. É detalhe, mas a vida é feita de detalhes. Guys, a gente podia ter muito mais, falar muito mais a respeito disso. Espero que eu entreviste o Fábio mais uma vez, espero que a gente se encontre mais ainda. Quero mais uma vez agradecer vocês. Karina, obrigado. Que isso, pode sempre. Foi muito legal mesmo, toda essa experiência aqui, não só do bate-papo, mas assim, de conhecer famílias de verdade, de saber histórias de verdade, de saber que o canal
influencia de forma positiva. Eu acho que essa é a minha maior preocupação hoje, assim, fazer um canal que seja coerente, que, sabe, realmente seja alguma coisa que, cara, sei lá, que seja uma frase, fala, pô, aprendi isso aqui lá, porque a gente também tá aprendendo. Eu não me sinto pronto para falar, não, vai lá no canal que eu vou te ensinar tudo sobre a América. Na verdade, as pessoas estão descobrindo junto comigo. A única diferença é que eu gravo e falo, olha isso aqui, olha o que aconteceu, olha como é, entendeu? Não, eu peguei muita coisa de trânsito, de dia a dia, enfim, um monte de coisa. Quer pegar também? Se inscreve aí, não esquece de deixar o like. E a gente se vê aí nos próximos dias. Terça-feira tem vídeo, quinta-feira tem vídeo, domingo tem vídeo. E quando a gente tá de bom humor, tem mais vídeo também, ou quando tem assuntos legais. E valeu mais uma vez. Tchau. Um abraço.